Olá, olá, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Biofísica. Nessa aula de hoje a gente vai ver a primeira parte da biofísica cardiovascular, ou também a biofísica do nosso sistema circulatório. Tá? Esse tema a gente vai dividir em duas aulas para que ele seja mais profundamente abordado até em relação ao número de conteúdo, de informação que a gente tem. Para nós, o sistema cardiovascular, né, ele é bastante importante não só para compreender como que as doenças, muitas doenças relacionadas ao coração e ao sistema circulatório funcionam e desencadeiam um processo patológico, e é importante a gente conhecer os processos patológicos na sua íntegra para que a gente consiga inserir nesses processos patológicos a ação dos medicamentos, consiga compreender por que um determinado medicamento é utilizado numa determinada situação, tudo bem? E também por outro lado, compreender como que os medicamentos, agora não pelo lado da doença, mas como que os medicamentos eles vão interagir com o meu sistema cardiovascular de forma a normatizar ele ou normalizar as funções deles, desse sistema grande que a gente tem, que é o nosso sistema cardiovascular. Muitos medicamentos se aplicam ao sistema cardiovascular. Medicamentos antihipertensivos, medicamentos para angina pectoris, medicamentos antiarrítmicos, medicamentos coagulantes, medicamentos anticoagulantes, medicamentos que normalizam a pressão arterial, desde levando ela de uma pressão baixa para uma pressão estável, até aqueles que agem trazendo de uma pressão alta para uma pressão estável. Tudo bem? Medicamentos que fortalecem o meu sistema vascular, aumentando o tônus dos vasos sanguíneos, principalmente as artérias. Medicamentos que agem dentro das artérias, diminuindo a deposição de placas ateromatosas. Tudo bem? Medicamentos que agem diminuindo de forma a normalizar a microcoagulação sanguínea, que é um dos grandes problemas quando se tem, digamos, um acidente vascular, que pode ocorrer tanto no cérebro, onde naturalmente ele é mais fatal, como também em qualquer parte do meu corpo, onde eu tendo a diminuir a função de uma determinada parte do organismo, ou até muitas vezes de um órgão, como é o caso de medicamentos que são conhecidos há mais de 100 anos, como os salicílicos, e que recentemente, nos últimos 15 anos, descobriu-se essa função para ele. Tá? Então, dependendo da dose, um ácido acetil salicílico ele pode ser um normatizador da coagulação sanguínea, diminuindo a agregação plaquetária. Então vejam só, é um grande escopo, é um grande sistema vascular, é um grande sistema cardíaco, onde eu tenho a inserção de muitos medicamentos mesmo. Tá? E lembrando também que os problemas relacionados ao sistema cardiovascular estão lá entre os problemas que estão no topo daqueles que geram dano grave à pessoa e morte, né? Como acidente vascular cerebral, como infarto agudo do miocárdio, e compreendendo aí sim a biofísica do meu sistema cardiovascular, e nessa biofísica a gente passa pela anatomia, passa pela fisiologia, passa pela bioquímica, né? Passa pela fisicoquímica e obviamente pela física. Compreendendo então essa biofísica, eu consigo estabelecer muito mais facilmente a relação do medicamento com o sistema e como que isso vai influenciar para que eu tenha, digamos, a reversão de um problema já inserido, estabelecido no corpo humano. Tudo bem? Bora para lá, bora para o conteúdo? Pessoal, antes de mais nada, eu tenho que compreender que o meu sistema cardiovascular é um sistema bastante avançado. Se a gente for pegar os outros animais dos outros reinos que existem, né, como peixes, anfíbios, répteis, a gente vai ter também sistema cardiovascular neles. Porém, o nosso sistema ele é um avanço. A gente tem seres que têm um coração e não tem distinção entre sistema venoso e sistema arterial. Então todo o sangue dele, seja oxigenado e não oxigenado, eles circulam conjuntamente.
A nossa circulação, que aqui é pela circulação comparada, é uma circulação já avançada, num estado avançado. O nosso coração, ele é um coração, diferentemente desses outros animais, dos outros reinos, é um coração multicompartimentado, né? Então eu tenho 4 compartimentos, sendo que basicamente eles não se encontram, 2 desses compartimentos, do lado esquerdo com o lado direito. Nessa característica eu consigo dividir a minha grande circulação em circulação menor, que é uma circulação pulmonar, e uma circulação sistêmica. Então a base da nossa evolução é a separação do meu sangue oxigenado para o meu sangue não oxigenado, ou com uma grande taxa de dióxido de carbono. Isso faz com que eu consiga aumentar o meu metabolismo de forma a acelerar os processos evolutivos do ser humano. Tudo bem? É uma otimização de uma bomba que funciona, que tem o mesmo objetivo para todas as espécies, que é nutrir o organismo com os nutrientes que estão na corrente sanguínea, que são adquiridos pela alimentação, né? Fazer a transdução de mediadores inflamatórios e mediadores imunológicos e levar eles na distribuição para todo o organismo, tá ok? E também fazer as trocas gasosas para que os tecidos permaneçam vivos. Porém, no corpo humano, no ser humano evolutivamente desenvolvido, a gente vai ter a separação da circulação, onde eu tenho uma grande quantidade de dióxido de carbono separada totalmente daquela onde eu tenho uma grande concentração de oxigênio. Então eu tenho esses ciclos. Obviamente, aliado a isso, eu ainda tenho o controle da temperatura da corrente sanguínea, fazendo com que eu controle todos os meus processos bioquímicos extracelulares e intracelulares, de forma que eles funcionem numa velocidade adequada, na melhor velocidade possível, que seria adaptada para o corpo humano, diferentemente de outros animais que não têm o sangue quente. Então vejam a grande diferença entre o ser humano, a circulação do ser humano, e a circulação de outros animais. O nosso processo evolutivo permitiu isso para nós e continua permitindo, né? A gente vive em constante evolução, então é que no estudo da anatomia humana a gente vê alguns apêndices, algumas veias, que inclusive podem ser retiradas do nosso organismo sem que haja prejuízo para a circulação, né? Vocês já devem ter ouvido falar que pessoas que tiveram problema nas coronárias, eles trocam, né, ou substituem parte do corpo da coronária pelas safenas, né? Eu já tenho, digamos, a pessoa diz, eu tenho uma ponte de safena, eu tenho 2 pontes de safena, né? E da onde que é tirada essa safena? É uma grande veia que atravessa a perna desde a coxa até lá o tornozelo. Então, mas é uma veia que, no nosso processo evolutivo, ela não vai ter grande utilidade. Inclusive, ela é uma veia que normalmente ela vira lá futuramente, ela começa a ter coagulação de sangue dentro dela, ela vai perdendo elasticidade e ela começa a se tornar um empecilho, porque ela passa a doer. A gente diz que a pessoa está desenvolvendo uma varize, né? Para a pessoa que não tem varize ainda dentro dessa veia, ela pode retirar essa veia, pegar pedacinhos dela e substituir como se fosse numa tubulação, pegar um cano e colocar ao redor de outro cano que já está estourado para facilitar, para fazer a manutenção daquele primeiro cano. São as pontes de safena. E elas chamam ponte de safena porque o nome dessa veia que passa pela perna chama safena. Existe a safena magna e a safena parva. Tudo bem? Então vejam bem, no nosso processo evolutivo, inclusive, diferentemente de outras espécies, a gente tem uma diferenciação entre vasos que levam o sangue do coração para o corpo e vasos que trazem o sangue do corpo para o coração. Inclusive diferenças anatômicas, estruturais, tá, desses vasos sanguíneos. O que difere uma veia de uma artéria, tudo bem? Que a gente vai ver no decorrer dessas 2 aulas. Ok? Então, meu sistema circulatório, pessoal, ele é formado pelo meu sistema cardiovascular, onde eu tenho coração como uma bomba propulsora, os vasos sanguíneos, né? O sangue, que seria o líquido que fica circulando dentro dos vasos sanguíneos, e um sistema de controle. Esse sistema de controle é um sistema de controle autônomo.
Eu não comando quando que ele quer bater ou quando eu mando ele parar de bater, ele não para, é óbvio. Eu não digo agora coração bate, coração para, coração bate, coração para. Né? Eu posso dormir, eu posso estar fazendo qualquer coisa que o meu sistema nervoso autônomo vai comandar o meu coração. Se o meu sistema nervoso autônomo perceber que eu estou passando por um processo de estresse, ele vai liberar noradrenalina para fazer com que o meu coração ele bata mais rapidamente para poder nutrir a musculatura esquelética para eu entrar naquele resultado de luta ou fuga. E quando eu estou mais calmo, quando eu estou em vigília, quando eu estou sonolento, o meu coração tende a bater mais lentamente, tá ok? E, inclusive isso vai influenciar no meu metabolismo corporal, que a gente vai ver depois. A gente vai ver que o metabolismo, entre outras coisas, está diretamente relacionada ao batimento cardíaco, ao volume de sangue que circula por unidade de tempo, o volume de sangue que circula por minuto. Por isso que a gente vai ver que o exercício físico aumenta o metabolismo. Mas por que o exercício físico aumenta o metabolismo? Né? Porque gastar energia, gastar gordura, gastar caloria dos carboidratos, das gorduras e das proteínas é uma coisa. Agora, aumentar o metabolismo é dizer para o organismo, mesmo quando ele está em repouso, que ele precisa gastar mais energia para manter-se em equilíbrio, mesmo com as suas atividades básicas diárias. Tá? Então, o que acontece? A gente vai perceber isso quando pratica atividade física e eleva o meu batimento cardíaco durante um determinado tempo a uma determinada frequência, fazendo com que o meu organismo perceba que eu preciso aumentar o metabolismo para poder consumir mais calorias e fazer todo esse processo novamente. Tá ok? Então eu tenho o coração, que é uma bomba, né, propulsora, ela é impulsora de sangue pelos vasos sanguíneos, né, para as células do corpo e para os pulmões. Então o sangue ele vai circular levando nutrientes, basicamente, e oxigênio para as células do meu corpo e retirando também das células do meu corpo os detritos do processo de metabolização das substâncias e também o dióxido de carbono. Tá? Então, se eu não tenho uma corrente sanguínea, eu não tenho o processo de nutrição e também não tenho o processo de excreção celular. Né? Eu não tenho o processo de filtração glomerular, que é feito lá no rim, que eu preciso que o sangue passe pelo rim para poder fazer a filtração e excreção de impurezas. Tá? Além das trocas gasosas, obviamente. Já os vasos sanguíneos, eles são uma rede, uma grande rede de quilômetros e quilômetros e quilômetros de tamanho tubular que liga o coração a todas as células nos dois sentidos, de ida e de volta, ou seja, das artérias, tá, e das veias. Há quem faça uma grande distinção entre artéria e veia por ordem de importância. Diz que as artérias são mais importantes e, de fato, no nosso organismo, elas parecem ter uma importância maior, porém não é. Né? Porque se a gente tem artérias e não tem veias, a circulação não se fecha. Fica um tubo aberto e a nossa circulação ela é fechada. Né? A nossa circulação ela é fechada. Se eu tenho só as artérias e retiro as veias, a pessoa não sobrevive. Se eu tiro as artérias e deixo só as veias, a pessoa também não sobrevive. Então o grau de importância dos dois é muito alto. É óbvio que, considerando que as artérias levam o sangue do coração para o corpo e as veias trazem o sangue do corpo para o coração, é só pensar pelo seguinte: quando as artérias levam o sangue do coração para o corpo, elas estão sofrendo um processo de propulsão desse sangue muito grande. Se há o rompimento de uma artéria dessa, a pessoa tende a morrer por hipovolemia, né? Choque hipovolêmico, muito rapidamente. Porque o coração continua batendo e como não está tendo pressão no vaso, ele vai batendo cada vez mais rápido. Parece aqueles filmes de terror onde a pessoa corta um pedaço do pescoço, né, que é as carótidas, e o sangue fica espichando. Ela morre mais rapidamente quando ela corta uma artéria do que quando ela corta uma veia. Porque as veias elas vêm do corpo para o coração. Elas não têm um sistema propulsor que leva o sangue dos tecidos para o coração. Então, quando eu corto uma veia, normalmente escorre sangue assim, porém sem força. Então, dificilmente uma pessoa ela vai vir a morrer
pelo rompimento de uma veia. Tudo bem? Por isso que as veias elas são mais periféricas, enquanto as artérias elas são mais profundas. Tudo bem? Mas ainda assim a importância das duas, para mim, são iguais, porque uma não sobrevive sem a outra. Só estou falando algumas diferenças. Ainda é importante considerar que processos de vascularização, nova vascularização, né, normalmente eles ocorrem pela formação de veias, tá? E não pela formação de artérias. Então as veias elas tendem a se reproduzir, né, mais facilmente, a criar novas veias, novas vascularizações em tecidos onde isso se torna importante. Tudo bem? Pode-se dizer, inclusive, que no meu organismo eu tenho mais vasos veias do que vasos artérias. As artérias são de maior calibre, elas distribuem, é como se fossem grandes rodovias. Grandes rodovias, as artérias. E as veias seriam as ruas paralelas. Então, naturalmente, eu vou ter mais veias do que artérias no meu corpo. Tudo bem? É importante considerar isso. E o sangue, né? Então eu tenho o coração, as veias e o sangue que flui por dentro dessas veias. O sangue que tem duas grandes porções do sangue, né? Que uma é o plasma, o outro é o soro. O soro é a parte aquosa do meu sangue, enquanto no plasma ficam todos os componentes, principalmente as proteínas plasmáticas, né? Proteínas como a hemoglobina, que carrega o oxigênio e traz o CO2, né? A albumina, que carrega proteínas, que carrega substâncias, que carrega medicamentos, drogas, quando elas estão na corrente sanguínea. Glicoproteína alfa-1 ácida, que também é responsável pelo transporte de drogas dentro da corrente sanguínea, assim como outros mediadores químicos que estão presentes na circulação sanguínea. Tá ok? Faz parte também, pessoal, da minha circulação, do meu sistema circulatório, o sistema linfático. Tá? O sistema linfático que nada mais é do que o meu sistema de proteção, o meu sistema que está mais relacionado à parte imune do meu corpo do que propriamente ao meu sistema circulatório. Tá? Mas ele entra aqui no sistema circulatório porque ele retira líquidos intersticiais, então dos tecidos, e retorna esses líquidos para o sistema circulatório, ok? Então o sistema linfático, muito embora ele seja um sistema mais relacionado ao sistema imune, ele está aqui presente porque ele faz esse auxílio ao sistema circulatório, ele retira líquidos, né, do interstício e traz novamente ele para dentro dos vasos sanguíneos. Tá? E ele faz isso a partir de um sistema circulatório secundário, que é constituído por vasos linfáticos, tá? E tecidos linfóides. Alguns constituem até órgãos, como o baço, né? O baço, o timo, os nódulos linfáticos, né? Eu tenho grandes regiões de nódulos linfáticos no meu organismo, que é aqui na área do pescoço, nos dois lados, tá? Embaixo das duas axilas e também nas virilhas, além das amígdalas. Vejam só, muito embora seja um sistema que auxilie no sistema circulatório e também no sistema imunológico, não são órgãos como o baço e os tecidos fundamentais. Eu posso facilmente tirar as amígdalas e continuar com o meu sistema imune. Posso sofrer um acidente, o que não é incomum, de carro, de moto, uma queda, romper o baço, eles retiram o baço. Não tem problema nenhum, tá? Os nódulos linfáticos, né? As mulheres que fazem cirurgia para redução de mama, que fazem cirurgia para colocação de prótese no seio, muitos dos linfonodos delas são retirados nesse processo. Mas não tem problema nenhum, porque o que importa para nós, do meu sistema linfático, são os vasos linfáticos, que fazem a drenagem dos tecidos, do líquido intersticial, para dentro dos vasos sanguíneos. Né? Tanto é que existem massagens e que são poderosas e realmente são eficazes, que são as drenagens linfáticas. Né? Drenagem linfática para a pessoa que está edemaciada, porque tem problemas de circulação, principalmente ocorre nas pernas. Então se faz uma massagem no sentido do calcanhar para o glúteo,
né, uma massagem favorecendo a drenagem desses líquidos pelo sistema linfático de forma a eles retornarem para o sistema circulatório, tá ok? Bora lá? Os eventos do ciclo cardíaco, né? O ciclo de sístole e o ciclo de diástase, tá? Diástole, tá? Diástase é outra coisa. Diástase é o espaço entre duas porções do organismo, né? Aquelas pessoas que têm dentes separados, né? Tem dentes separados, tem um dente, um espaço, um vão grande, outro vão. A gente diz que aquilo ali é uma diástase ou um diastino. Aqui é diástole, tá? São o batimento cardíaco sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole, tá? Esse é o ciclo do batimento cardíaco. Duas forças físicas determinam esse ciclo cardíaco. O primeiro é um campo eletromagnético, né? Onde o meu organismo estimula para que o coração bata. Outro é um campo gravitacional, onde o volume de preenchimento causa uma pressão, né, dentro do coração, e o coração ele tende a expelir o líquido, expelir o sangue que está dentro daquela câmara por conta das forças gravitacionais, forças de pressão. Tudo bem? Disso também, pessoal, vai entrar em evidência o metabolismo molecular, que aqui a gente viu nas aulas anteriores, né, que é o processo de polarização e despolarização das células excitáveis. Eu preciso, mesmo que eu não mande, mas eu preciso que o meu coração, as células dele, sejam despolarizadas para que ela entre em contração e repolarizadas para que normalmente ela entre em modo de espera. É óbvio que isso leva segundos, né? O coração bate e para, bate, para, bate, para. Porém, pessoal, eu posso controlar isso através da concentração de cálcio, concentração de sódio e principalmente concentração de potássio. E a gente falou, quando falou de células excitáveis, né? Potencial de membrana, potencial de ação, potencial de repouso. Né? A gente falou que é possível incitar um processo de um infarto agudo do miocárdio numa pessoa pela simples administração, né, endovenosa de cloreto de potássio, KCl, né, que se compra em qualquer farmácia, faz-se em casa, tá? Porque ela fica com uma grande concentração de potássio na corrente sanguínea, e o potássio ele vai ser utilizado para contração muscular e obviamente também contração do coração, contração cardíaca. Só que ele vai contrair e não vai repolarizar. Ele vai contrair e não vai repolarizar. Então o que a pessoa sofre? Um infarto agudo do miocárdio. Os tecidos do coração, eles vão morrer porque eles param de sofrer oxigenação. Por que, professor, que ele para de sofrer oxigenação? A gente diz que é um infarto isquêmico do miocárdio, porque o miocárdio ele é irrigado, ele sofre oxigenação somente pelas coronárias, que são duas grandes coronárias. E ele sofre esse processo no momento que ele contrai e relaxa, contrai e relaxa, contrai e relaxa. Se o coração só contrai, ele não vai relaxar, então eu não vou ter uma posterior irrigação dessa musculatura cardíaca, então ele vai entrar em processo isquêmico. Também como grande parte do meu organismo que já não vai mais ter a pressão da bomba cardíaca levando o oxigênio para o corpo. Então vejam bem, tudo relacionado ao potencial de ação que a gente viu nas aulas anteriores, ok? Também eventos elétricos, né? Eu tenho o evento do metabolismo molecular ou do polarização, despolarização, potencial de ação, potencial de repouso. Tenho também os eventos elétricos, porque o estímulo que o meu cérebro faz para que o coração ele sofra o processo de despolarização e repolarização se dá através de estímulos elétricos. Tanto é que quando uma pessoa entra em choque, o coração dela para de funcionar. Se ela está num ambiente propício, faz-se o quê? Um estímulo elétrico externo através do choque. A gente vai ver a direção desse choque, como que ele tem que ocorrer e por quê. Tá? Assim como a gente vai interpretar também um eletrocardiograma. Tá? Então o potencial de ação ele se propaga no coração a partir do momento onde ele é excitado eletricamente, através do nó do sino atrial e do feixe de His e das células de Purkinje, tá? Que a gente vai ver.
Os eventos musculares, que é a contração das fibras cardíacas, né? Porque depois de excitado ele vai contrair como se fosse uma musculatura esquelética, tá? Até porque ele é um músculo semelhante à musculatura esquelética, só que o processo de contração dele é autonômico, tá? E os eventos hidrodinâmicos, né? A massa sanguínea que circula pelos vasos, ela continua circulando sempre na mesma velocidade, enquanto o coração bater numa determinada velocidade. Se eu quero que ela circule mais rapidamente, o meu coração, das duas, eu tenho que escolher das duas uma opção. Ou o meu coração bate mais rapidamente, tá? Ou os meus vasos sanguíneos se contraem, diminuindo o seu volume. E no momento que ele diminui o seu volume, ele diminui o seu lumen, a velocidade tende a ser maior dentro dele. Porém, eu tenho um grande problema que aumenta a pressão dentro desse vaso. O que é um aumento da pressão intravascular ou aumento da pressão arterial. Tudo bem? Aí entram também outros medicamentos. Quando eu tenho um aumento da pressão arterial, né? Que é patológica, e isso é um problema porque ela vai detonando os vasos sanguíneos. O que eu preciso? Eu preciso trazer ela para a normalidade. Ou eu faço com que o meu coração ele bata com menos força, né, utilizando um propranolol, bata com menos frequência, né? Ou as células dos vasos sanguíneos elas parem de se contrair, diminuindo a tração que elas têm, causando uma dilatação, né? Exemplo do captopril, do enalapril, que diminui a força de tensão das artérias. Ou ainda, se a minha pressão arterial ela é oriunda do grande volume que eu tenho sanguíneo, eu vou fazer o que? Utilizar um diurético, né? E as pessoas de etnia negra, elas têm uma pressão arterial muito mais relacionada ao grande volume de líquidos que elas retêm no organismo. São pessoas que têm uma retenção maior. Então é sabido, de acordo com a literatura, que um diurético vai ter muito mais efeito nessa pessoa do que o captopril, tá? Então vejam só, eu tenho vários mecanismos pelos quais eu consigo trabalhar para contornar essa situação da pressão arterial elevada. Porém, eu preciso conhecer como que funciona o meu sistema fisiológico de maneira normal, a biofísica da circulação e do batimento cardíaco, para poder inserir os medicamentos ali. Tudo bem? Pessoal, olha aqui, ó. Aqui eu tenho uma demonstração, é como se essa figurinha aqui da direita, ela é como se ela representasse o corpo inteiro. E no corpo inteiro eu tenho duas circulações, que elas funcionam concomitantemente, mas eu consigo separar elas para fim de estudos. A primeira é uma pequena circulação, que é a circulação onde o sangue ele sai do meu coração e ele vai para o oxigênio para fazer as trocas gasosas. Ele sai do coração, ele vai para o pulmão, né, para os pulmões, para fazer a troca gasosa, captar oxigênio e liberar CO2, captar o oxigênio da inspiração, oxigenar o sangue para que ele circule no organismo e oxigene todos os tecidos que ele precisa ser oxigenado, que ele precisa oxigenar. E também, ao mesmo tempo, ele está saindo do coração, ele está saindo repleto de CO2, que é o resultado do processo respiratório. Tudo bem? Então ele vai lá para o pulmão, ele pega o oxigênio e ele libera esse CO2 que está em excesso ali, ok? Inclusive, se a pessoa ela para de respirar, ela segura muito a respiração, né? Pessoas que fazem apneia, sem querer, apneia do sono, ou pessoas que fazem apneia como esporte, elas tendem a ter uma acidificação do sangue. Né, a acidificação do pH do sangue, uma leve acidificação que a gente tenta rapidamente contornar através dos tampões, que a gente vai ver numa aula mais pra frente. E essa acidificação, pessoal, ela é resultado justamente da falta da respiração, da grande quantidade de CO2 que vai se acumulando no sangue.
Quando o CO2 que está acumulado no sangue, ele se liga, ele faz uma reação química com a água, que é o maior componente do sangue, eu tenho a formação do H2CO3, que é o ácido carbônico. E o ácido carbônico, muito embora seja um ácido orgânico fraco, ele ainda é um ácido que vai elevar rapidamente um pouquinho o pH do sangue. Ali mais ou menos de 7,23, 24 para 7,31, 7,32. Parece pouco, mas a gente tem que considerar que o nosso corpo é uma máquina, que o sangue seria o óleo que faz toda a nutrição, faz com que as peças funcionem de forma correta. E o pH do sangue, pessoal, é algo extremamente importante para nós. Vocês já devem ter ouvido falar de pessoas que morreram por falência múltipla de órgãos. Né? A pessoa pegou uma infecção e morreu por falência múltipla de órgãos. Os rins pararam, o fígado parou, né? O pâncreas parou, depois o intestino parou, o pulmão parou, o coração parou, o cérebro parou. Como, professor? Como que ele não tinha nada a ver com o pâncreas, nada a ver com o intestino, nada a ver com o coração, nada a ver com, digamos, os rins, era só uma infecção pulmonar e tudo foi parando? Porque essa infecção pulmonar diminuiu as trocas gasosas, alterou o pH do sangue. E quando altera o pH do sangue, todos os órgãos passam a funcionar de forma debilitada, não funcionam mais de forma correta. Todos os nossos órgãos, eles têm pH ótimos de funcionamento. Tudo bem? pHs excelentes de funcionamento. Por isso que o pH do meu sangue ele vai ficar ali em torno de 7,24 até mais ou menos 7,26, 27. Tudo bem? Isso é importantíssimo para o bom funcionamento dos órgãos. Na pequena circulação, pessoal, então eu saio aqui, ó, começa nessa parte azul, né? Sai aqui do átrio, desse átrio e ventrículo, ele passa, né? Aqui, ó, ventrículo direito e átrio direito em azul, direito porque ele está na pessoa, né? Então eu tenho que ver o lado direito da pessoa, o lado esquerdo da pessoa. Não é o que eu estou vendo aqui, porque obviamente um está na esquerda, mas é como se fosse um corpo ali, de um rosto olhando para mim. Então eu tenho aqui o ventrículo direito e o átrio direito, ele manda o sangue aqui para os pulmões, a troca gasosa, né? Trocou, manda para o átrio esquerdo e ventrículo esquerdo, que daí sim o sangue está oxigenado e leva para o organismo inteiro para nutrir o organismo inteiro. Nos tecidos há a troca, eu recebo o sangue rico em oxigênio e te entrego um sangue rico em CO2, que vai voltar para o ventrículo direito e átrio direito do coração, cheio de CO2, vai levar para o pulmão para fazer essa troca. Essa aqui é uma demonstração bem minimalista de como que realmente acontece, tá? É importante que a gente tenha isso bem fixado, tá ok? Então aqui, ó, aqui em cima as lungs, eu tenho os pulmões, né? Do pulmão aqui, ó, considerando que o sangue chega aqui em azul, rico em CO2 no pulmão, troca, ele fica vermelhinho aqui e ele vai pela artéria hepática, artéria esplênica, que é do intestino, artéria mesentérica também no intestino, artéria renal, né, aferente e eferente, e ele nutre todos os órgãos do meu corpo com sangue oxigenado e os órgãos mandam de volta um sangue rico em CO2. Esse sangue rico em CO2, ele volta, vai para o pulmão, faz a troca gasosa e retorna novamente rico em oxigênio. Tudo bem? Esse é um processo autossômico, né? Eu não preciso dizer que eu quero que ele continue ocorrendo, ele vai continuar ocorrendo porque ele é obrigatório para a vida. Né? Assim, a contração da musculatura esquelética ela não é um obrigatório para a manutenção da vida, a menos que seja do diafragma. Então vejam bem, os meus músculos eles não contraem de forma autônoma. Eu preciso comandar a contração deles conforme a minha necessidade. Agora, o diafragma não. O diafragma é um músculo que ele contrai, né? A gente vai ver futuramente da respiração, mesmo eu não comandando. Eu posso aprender a controlar um pouco a respiração. Só que o estímulo do processo respiratório, da inspiração e da expiração, não sou eu que comando, é o meu cérebro. Eu posso controlar a velocidade muitas vezes, tá? Mas eu não consigo dizer, agora eu não quero, agora eu quero. Ok?
E eu tenho também, pessoal, a partir da grande circulação, a microcirculação. Aqui eu tenho, ó, as veias em azul e as artérias em vermelho, como se fossem artérias ricas em oxigênio, né, nutrientes, e as veias ricas em CO2. As artérias levando do coração para os tecidos e as veias trazendo dos tecidos para o coração. Só que além das artérias e veias principais, eu tenho as secundárias, as menores. Então eu tenho artéria, arteríola e depois eu tenho os capilares. Da mesma maneira, as veias. Eu tenho as veias, as vênulas e também posso dizer que eu tenho capilares venosos. Tudo bem? Chega um momento onde os capilares arteriais e os capilares venosos se encontram nessa parte roxinha aqui, ó, que é como se fosse dentro dos tecidos, tá? Então aqui, ó, a artéria traz o sangue rico em nutrientes, ele nutre os tecidos, aqui a parte roxa. Os tecidos fazem a troca e o sangue retorna pelas veias para o coração. Tudo bem? Então eu tenho a microcirculação e a microcirculação para nós ela é muito importante. Tá? É na microcirculação principalmente que eu tenho a capacidade de formar novos vasos, né? Para satisfazer uma necessidade tecidual. Então, tudo bem? Pegue um exemplo de uma pessoa que, digamos, nunca praticou atividade física. Olha só, nunca praticou atividade física. Daí, de repente, ela começa a praticar muita atividade física. Digamos que ela entrou aí, vamos pegar um que está na moda, um crossfit. Começou a fazer crossfit, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, 5 vezes por semana, né? Depois vai ver, tá no domingo na frente do box de crossfit, olhando para ele, fechado e chorando. E a pessoa começa a ganhar muita massa muscular. Aquele aumento da massa muscular também demanda um aumento da velocidade de oxigenação e entrega de nutrientes para aquela parte do corpo. Logo, o que ela vai ter? Ela vai começar a ter uma formação de vasos sanguíneos novos, uma nova vascularização para aquela área. Tudo bem? Por isso que essas pessoas que praticam já há bastante tempo, há muitos anos, que já têm uma massa muscular bastante densa, elas também têm um processo vascular mais avançado. Elas têm vasos sanguíneos, que são as veias no caso, porque elas são mais periféricas, bem aparentes. Tudo bem? E quanto maior essa massa muscular, maiores também são os calibres desses vasos, porque eles precisam levar mais sangue para lá. Né? Imagine, tem pessoas que têm 60 quilos, homens com 60 quilos, começam a treinar em 3, 4 anos, passam de 100 quilos. Eles ganharam muita massa muscular. E essa massa muscular precisa de novos vasos, além daqueles que, quando ele tinha 60 quilos, existiam e supriam a necessidade dele. Então, esse processo de revascularização é bastante importante para nós. Ele é adaptativo, tá, pessoal? Digamos, a pessoa ganhou lá 100 quilos. E daí depois ela desistiu disso. Ela vai retornando lentamente lá para os seus 60, vai ficar um pouco mais, 70 quilos, 75. Porém, o processo de vascularização dela também vai sendo diminuído. Tudo bem? Então aqui a gente já viu, né, uma outra representação dos pulmões. Olha aqui, ó. Vamos pegar essa parte azul do coração. O átrio direito e o ventrículo direito. O átrio empurra o sangue para o ventrículo, né? O sangue chega aqui pela veia cava inferior, né? E leva daí do ventrículo, que se divide aqui, ó, uma para o pulmão direito, outra para o pulmão esquerdo para fazer a troca. Levou, faz a troca, volta pelo vaso vermelhinho, vai para o átrio esquerdo, depois para o ventrículo esquerdo e sai pela veia aorta, né? Para todo o organismo, inclusive o cérebro. Tem um slide bem interessante que vai mostrar depois para nós quanto de sangue cada um dos nossos órgãos vai realmente utilizar. Tá? Isso tanto no repouso quanto no exercício. É bem interessante. Então aqui é a direção do fluxo sanguíneo, né? Olha só, o sangue chegando aqui, ó, em vermelhinho, né? Em vermelhinho chegando, vai para o átrio direito, vai para o ventrículo direito, sai, vai para os pulmões, né? Dos pulmões ele retorna aqui nesse vermelhinho da direita, vem para o átrio direito, vem para o ventrículo direito e sai aqui pela aorta para
para nutrir o cérebro e todo o meu organismo. E para isso a gente precisa ter o controle. Muito embora a parte direita e esquerda do coração não se comuniquem, inclusive existe uma doença, né, não é incomum, né? Eu acho que uns 40% das crianças que nascem com um pequeno orifício entre um ventrículo e outro. Isso não é incomum, mas que até o primeiro ano de idade, entre 6 meses e 1 ano, ele tende a fechar. Se ele não fecha, a criança ela tem letargia, né? Ela é aquela criança mais cansada, que corre um pouco, já fica cansada, costuma dormir mais do que o normal, né? Não ganha peso, porque ela está sempre cansada. Por quê? O sangue dela, arterial, se comunica com o sangue venoso. A gente cai naquela nossa cadeia evolutiva, porque a gente passa a não ter mais sangue separado, sangue rico em oxigênio com sangue rico em nutrientes. Infelizmente, carece de um processo cirúrgico pro fechamento desse orifício. Tudo bem? Porém, o átrio e os ventrículos do lado direito se comunicam, assim como o átrio e o ventrículo do lado esquerdo se comunicam, através das válvulas cardíacas, né? Vocês já ouviram falar, talvez, da válvula bicúspide, da válvula bicúspide e da válvula tricúspide, tá? Essas válvulas, pessoal, elas são comandadas, a abertura e fechamento delas, pelos músculos papilares e cordas tendíneas, tá, do próprio coração. Das válvulas é importante a gente guardar que existem algumas bactérias que têm quimiotaxia por essas válvulas, né? Vocês já devem ter visto pessoas que fizeram processos cirúrgicos em dentista, né? E que antes do dentista ela tinha que tomar amoxicilina, né? Tinha que tomar lá 3 dias amoxicilina antes de ir para o dentista fazer uma extração, fazer um processo cirúrgico, colocar parafuso, colocar prótese, né? Colocar uma órtese. Então ela tomava amoxicilina. Por quê? Porque bactérias que são saprófitas convivem com a gente, né? Staphylococcus epidermidis, tá? E algumas outras bactérias que não causam problemas externos para nós, elas convivem normalmente conosco. Se elas caem na corrente sanguínea, existe uma propensão delas migrarem da corrente sanguínea e se depositarem em cima das válvulas bicúspide e tricúspide. Em cima das válvulas bicúspide e tricúspide, elas continuam a se reproduzir, porque lá elas têm nutrientes, elas têm oxigênio, tá? Então elas se reproduzem e elas vão fazendo com que as válvulas percam a sua atividade. Então, para evitar esse tipo de contaminação, a gente toma os antibióticos, né, antes de fazer o procedimento cirúrgico no dentista, para que diminui de fato sobremaneira a ocorrência disso. Professor, se a pessoa vem adquirir isso, ela vai morrer porque ela não vai conseguir mais separar o sangue, não vai conseguir mais bombear o sangue de maneira adequada? Ela vai vir a morrer sim, se não fizer o procedimento cirúrgico de troca das válvulas. Eu já tive a oportunidade de conhecer uma pessoa que fez uma troca dessas válvulas, e o mais interessante é que elas funcionam mecanicamente, tá? Elas não são elétricas, não preciso de nada comandando elas só foram substituídas porque elas funcionam pela pressão. O átrio enche o átrio, ele ganha pressão, ele abre e vai para o ventrículo, tá? Na hora que o ventrículo força para sair, ele trava e o sangue não retorna para o átrio, né? Então o que acontece? Ela funciona de forma mecânica, pela pressão gravitacional. Só que você escuta, porque ela é de metal e as palhetas se batem. Elas se batem, as 3 palhetas, no caso da tricúspide, as 2 palhetas, no caso da mitral ou bicúspide, elas se chocam. Então a pessoa, ela tá perto de ti, tá sempre escutando aquele barulho da palheta batendo, tá? Não sei se hoje as cirurgias são assim ainda, tá? Mas eu sei que há 10 anos atrás, quem fazia essa cirurgia, você conseguia perceber que ela tinha feito esse procedimento. O sistema linfático, como a gente falou, né, ele funciona paralelamente, ele tem 3 funções, que é a remoção dos fluidos em excesso dos tecidos corporais, trazendo eles novamente para a circulação sanguínea, drenando então os tecidos, e isso é importante, tá? Absorção dos ácidos graxos e transportes da gordura para o sangue, né?
Então, no processo de emagrecimento, a queima de gordura depende do meu sistema linfático, porque ele queima a gordura, retira, traz para o sangue para ser utilizado como forma de energia ou excretado. Tá? E produção de células imunes, como monócitos, linfócitos e células produtoras de anticorpos. Então, aqui a principal função dele que é participar do meu sistema imune. Tá? E os vasos linfáticos ele tem a função de drenar o excesso de líquido que sai do sangue e se junta ao líquido intersticial. Esse excesso de líquido que circula nos vasos linfáticos é devolvido ao sangue e ele é conhecido não como sangue, mas como linfa. Tá? Ele não tem a coloração avermelhada do sangue. É um líquido transparente, esbranquiçado, constituído essencialmente do plasma sanguíneo, tá? Do plasma, proteínas e glóbulos brancos. E a linfa é transportada pelos vasos sanguíneos no sentido unidirecional, sempre no sentido do coração. Tá? Então, da cabeça para o tórax, do calcanhar para o tórax. Sempre no sentido unidirecional e filtrada nos linfonodos, nos nódulos linfáticos e gânglios linfáticos, após a filtragem, e é lançada no sangue, desembocando nas grandes veias torácicas. Por isso o sentido sempre torácico, de cima para baixo ou de baixo para cima. Então, se você for fazer uma drenagem linfática e a pessoa começar a apertar sua perna, o seu abdômen para baixo, alguma coisa está errado. Sempre tem que ser no sentido do movimento, instigando o fluxo. Então, do calcanhar até o tórax. Tudo bem? Se for nos braços, do punho para trazer pro tórax. Do punho pro tórax. Da cintura pro tórax. Das pernas pro tórax. Do pescoço para baixo. Tá bom? Então aqui eu tenho o meu sistema que a gente já viu lá, pequena circulação, a grande circulação, e eu tenho o meu sistema linfático desembocando, olha aqui, ó, de cima para baixo no tórax, de baixo para cima no tórax, né? Sempre de forma paralela. E aqui onde eu tenho esses verdes aqui, essas bolinhas maiores, são nódulos linfáticos, nódulos esses que quando a gente está com uma infecção, ele tende a ficar mais inchado. E ele é bem dividido, tá, pessoal? Eu tenho o meu sistema linfático do lado direito do meu corpo e o meu sistema linfático do lado esquerdo do meu corpo. Então, se eu estou com um nódulo linfático num lado do corpo, é bem provável que a infecção ou a afecção, o problema que eu estou é naquele lado do meu corpo. Ele é bem dividido. Tá? Ele é bem dividido. Inclusive a pessoa pode ter problemas de drenagem numa só perna do seu sistema linfático, fazendo com que uma perna fique inchada e a outra fique normal. Não tem problema nenhum, é normal. Tudo bem? E também isso ocorre mais para as mulheres por conta também da presença dos hormônios femininos, que eles tendem a reter mais líquidos. Ok? Lembrando que os nódulos linfáticos, eles nem sempre vão inchar somente pela presença de micro-organismos, tá? Mas eles vão inchar pela presença de qualquer coisa que seja estranha ao organismo. Inclusive até processos tumorais, tá? Pessoas que têm a ocorrência de câncer, muitas vezes um primeiro sintoma é o aparecimento de ínguas embaixo do braço, embaixo do pescoço, na virilha, tá? Então não é só para agentes só para micro-organismos patológicos, mas para qualquer agente que seja externo ao meu corpo, tá? E que seja celular, não substâncias químicas, tá? Células que são reconhecidas pelo sistema imune são levadas nesses centros, os nódulos linfáticos, o baço, para serem destruídos. Então eles aumentam de volume justamente porque eles estão trabalhando mais eficazmente. Inclusive as amígdalas, tá? Antigamente se via muito amígdalas inchadas e pessoas que tinham processos recorrentes de amígdalas inchadas retiravam elas, não tem problema nenhum, tá? Como eu falei, vale muito mais o sistema linfático do que os órgãos do sistema linfático, tá? Então aqui da mesma maneira, é um sistema periférico que ele corre juntamente com o meu sistema circulatório, e é importante considerar que o tamanho do calibre dos vasos do meu sistema linfático são muito menores em relação ao calibre das artérias, que é maior do que o calibre das veias, ok? Então a estrutura dos vasos, pessoal. Aqui no lado esquerdo eu tenho veias e no lado direito eu tenho artérias, tá? As artérias, elas tendem a ser
mais espessas as suas paredes, elas são mais rígidas, né? Elas são mais difíceis de romper, até porque elas têm que ser mais protegidas, porque como elas levam sangue que está sendo bombeado, qualquer rompimento dela, facilmente a pessoa morre por hipovolemia, né? Porque o coração continua batendo e o sangue continua esguichando. Então, além de serem mais profundas dentro do meu organismo e mais protegidas, tanto é que as artérias femorais, elas passam pelo lado de dentro da coxa e não pela parte externa, sempre o meu organismo vai tentar proteger as artérias. Então vocês vão ver que elas passam sempre mais próximas da onde a gente vai ter menos choque. É igual quando vai fazer a aplicação de uma injeção no ombro, né? A gente pega aqui, nunca vai faz na parte da frente, mas faz na parte do lado, porque na parte do lado é a parte onde eu tenho mais possibilidade de choque, né, batendo nas coisas, então obviamente ali eu não vou ter artérias. Da mesma maneira no glúteo, né, quando a gente divide o glúteo em 4 partes e aplica a injeção no quadrante superior direito, eu estou aplicando na parte mais externa, mais possível de ter choques externos, porque na parte mais interna é onde passam os vasos mais calibrosos. Olha só que legal, tá? Então, além disso, delas serem protegidas, as artérias elas têm uma parede mais espessa, uma parede mais rígida, uma parede, se eu pegar uma artéria e puxar ela, soltar, ela retorna. Então, ela é muito maleável. Já as veias não, as veias elas são mais plásticas, né? A artéria, quando ela não está cheia de sangue, ela parece um tubo ainda. Ela não precisa do sangue estar passando por ela para ela se manter na forma de tubo, porque ela é muito rígida. Tá? Ela é elástica, ela é um tubo rígido. A veia não. A veia, se ela não está passando sangue dentro dela, ela colaba. Ela gruda um lado no outro. Ela gruda um lado no outro. Inclusive pode até parar de passar o sangue por ali porque ela colabou. Daí vai ter um processo de revascularização ao redor dela. Tudo bem? Eu posso dizer que a veia ela é um tecido mais morto do que a artéria. A artéria é um tecido em constante renovação, enquanto a veia não. A veia já é um tecido mais morto, um tecido, muito embora ele não esteja morto, ele não é um tecido que se renova com frequência, tá? Tanto que você vai ver uma artéria e uma veia, a artéria ela tem um tecido vermelho, bonitinho, não por conta do sangue, porque é o tecido como se fosse uma mucosa. A veia ela vai ter um tecido mais escuro, tá ok? Mais repleto de queratina, enquanto na veia eu vou ter maior concentração de colágeno, que dá estrutura para ela e maleabilidade. Tudo bem? E aqui, como a gente falou, né, eu tenho a circulação e a microcirculação, né, formando essas estenoses. Aqui até uma brincadeirinha, a diferença entre artéria e veia, né? Puxe para fora, Beth, puxe para fora, né? Um mosquito falando para o outro. E ela disse, meu Deus, eu acho que eu peguei uma artéria. Ela não consegue tirar, porque na artéria, quando a gente perfura ela veda, né, a perfuração. Por quê? Como ela é um vaso muito calibroso, ela não pode permitir que o sangue saia. Então ela segura ali o bisel, a agulha, ou qualquer coisa que a perfure, e o sangue está fluindo muito rápido, porque ela parte da bomba para ela. Por isso que o mosquito ali ele vai explodir, tá? Lembrando, pessoal, professor, qualquer medicamento endovenoso é aplicado de forma na veia? Sim, endovenoso é na veia. Professor, se aplica algum medicamento que não seja na veia, mas na artéria? Sim. Tá? Medicamentos citostáticos, medicamentos utilizados para tratamento de câncer, eles não são administrados na veia. Eles são administrados em artérias. Por quê? Eles são medicamentos mais abrasivos. Tá? O que é um medicamento abrasivo? No momento da aplicação, ele já interage com o vaso sanguíneo, prejudicando aquele vaso sanguíneo, levando uma deteriorização daquele vaso sanguíneo. O que acontece se eu tentar aplicar um citostático na veia, facilmente a veia se rompe e a gente diz que ela seca. Tá? Não tem problema. O problema é que daí eu não vou conseguir finalizar a aplicação. E essa pessoa que faz tratamento com antitumoral, ela vai fazer várias aplicações até, se Deus quiser, curar-se da sua doença.
né? O que acontece então? Eu tenho que fazer uma aplicação profunda intra-arterial. Quem que faz essa aplicação intra-arterial? Somente o médico, tá? Porque são vasos muito profundos, agulhas muito grandes, muito calibrosas, ok? Então guardem isso para vocês. E o nosso coração, pessoal, ele corresponde a mais ou menos 0,6% do peso corporal. Então uma pessoa que tem 100 quilos, né, ela vai ter um coração aí de mais ou menos 600 gramas, tá? 600 gramas. Não é pesado. Claro, vazio, né? Vazio. Somente a parte muscular e de artérias e veias que passam por ele, tá? Já o nosso volume sanguíneo é em torno de 8% do peso corporal. Então uma pessoa de 100 quilos, ela tende a ter aí em torno de 8 litros de sangue, tá? Normalmente se fala entre 5 e 6 litros de sangue porque a gente considera que a média da população tem em torno de 70, 75 quilos. 70 quilos, 7 vezes 8, 56, dava 5,6 litros de sangue. Tá? Mas é óbvio que se você vai aumentando o seu volume corporal, não importa se seja de forma sadia ou não sadia, você vai precisar ter mais sangue para nutrir esses tecidos novos, sejam tecidos musculares ou tecidos gordurosos, né, depósitos de gordura, e também para oxigenar mais tecidos. Então, naturalmente, a gente vai aumentando o volume de sangue ou diminuindo o volume de sangue. Da mesma maneira, a pessoa que fez uma redução de peso de 130 quilos para 70 quilos, ela vai ter também uma redução do seu volume sanguíneo, redução do coração e tudo mais. Tudo bem? Uma curiosidade do coração que para nós é importante, pessoal, também, é que, muito embora ele seja uma musculatura, tá? Um músculo, que eu não comando a contração, a força de contração, a velocidade de contração dele, quando isso ocorre de maneira patológica, ele é um músculo que ele tende a hipertrofiar. Porque ele é uma musculatura estriada. Ele não é uma musculatura lisa. Ele é um músculo estriado. Assim como é a minha musculatura esquelética. Só que na minha musculatura esquelética eu consigo aumentar a minha musculatura pelo estímulo. Mas lá eu tenho um sistema autônomo, eu não consigo aumentar pelo estímulo. Mas se o meu coração ele sofre muito débito cardíaco e precisa estar sempre compensando esse débito cardíaco, ele fica lá 2, 3, 5, 10 anos batendo mais forte, mais veloz do que ele deveria, ele vai ser um músculo que vai hipertrofiando, né? De contrassenso, a pessoa pensaria: professor, mas então um músculo cardíaco hipertrofiado seria um músculo cardíaco melhor, porque ele bate mais com mais força, ele distribui o sangue com mais força. Isso não seria bom? Não, não seria bom. Por quê? No começo ele hipertrofia e a partir do momento que ele vai hipertrofiando, ele vai perdendo a sua contração, ele vai perdendo o seu tônus, ele vai perdendo a sua maleabilidade. Tá? O tecido muscular ele fica tão espesso, né? A parede do coração fica tão espesso e tão grossa que ele perde a capacidade, né? de se contrair. Tá? E o grande problema, porque diferentemente da musculatura estriada esquelética, que se eu paro de induzir a produção de proteínas, né, o balanço nitrogenado positivo para ganho de músculo, ele tende a reduzir, atrofiar. A musculatura estriada do coração não atrofia, não diminui. O coração que adquiriu um determinado tamanho, ele não vai reduzir mais o seu tamanho, o seu volume. E quanto maior ele fica, menos força de contração ele vai tendo, porque a musculatura, a espessura da parede ficou tão espessa que ele já não consegue mais bombear com eficácia. Tudo bem? Então por isso que eventualmente, depois de uma certa idade, é bom fazer ultrassom torácico para ver o tamanho do coração. Porque às vezes a pressão arterial da pessoa tá ok, olha só, né? Pressão arterial ok, coração bate de forma regular, parece um reloginho, sem sinais
de transtorno no batimento cardíaco, só que ele está crescendo para manter aquela pressão arterial. Olha só, tá? Então a gente verifica isso. E não é tão incomum, tá, pessoal? Não é tão incomum para idoso, né? Acima de 60, 70 anos, ok? Então aqui, pessoal, aqui é como se fosse o coração. Eu tenho, ó, o átrio direito, o ventrículo direito, né? E o átrio esquerdo, o ventrículo esquerdo. O sangue chega no átrio direito, vai para o ventrículo direito e sai para os pulmões, lungs, tá? Nos pulmões ele oxigena, vai para o ventrículo esquerdo, para o átrio esquerdo, vai para o ventrículo esquerdo e aí sim ele é distribuído para o meu organismo, para os órgãos através das artérias. Então um sangue rico em oxigênio. Olha só, 15% desse sangue vai para o cérebro, tá? 5% para as próprias coronárias, que são as veias que estão acima, em cima do coração e que nutrem ele, tá? Que é onde se faz a ponte de safena. 25% para a função renal, não para o rim funcionar, mas para que o rim ele faça a filtração glomerular e excrete a urina com as impurezas do sangue, tá? E o que acontece? Se o rim para de funcionar, ele morre. Por quê? O rim só funciona, ele só é oxigenado no momento que ele funciona, tá? 25% para minha parte gastrointestinal, que está sempre funcionante, né? 25% para musculatura esquelética, tá? E 5% para a pele. Então, musculatura esquelética, rins e gastrointestinal, esses três grandes sistemas correspondem a praticamente 75% do uso do meu sangue oxigenado. E isso numa pessoa normal, em repouso. Tudo bem? E distribuição do débito cardíaco aqui, ó, durante o repouso, como a gente viu aproximadamente, né? E aqui num fluxo de duração, no exercício. Aqui em ml por minuto, tá? De todo o meu sangue, ó, mais ou menos 5 litros, 5.000 ml. Quanto que vai para o coração, para o cérebro, coração, musculatura esquelética, pele, rim, né? Órgãos abdominais e outros. Olha só, no repouso desses 5 litros, 650 ml por minuto vão para o cérebro, tá? 215 ml para o coração, 1 litro aproximadamente para a musculatura esquelética, 430 ml para a pele, 950 ml para os rins, né? 1.200 ml para os órgãos abdominais. Porém, pessoal, quando eu estou aqui, ó, no exercício, o meu cérebro ele passa a ter 750 ml por minuto, tá? Coração 750 para nutrir ali as coronárias. Olha a musculatura esquelética, ele foi de 1 litro para 12 litros por minuto, né? Porque eu estou no exercício extenuante. E o que eu utilizo mais no exercício extenuante? A minha musculatura esquelética, tá? E veja, eu aumento em mais de 3 vezes a velocidade da circulação. Em vez de 5 litros, 5.000 ml por minuto no repouso, na atividade extenuante, no exercício físico, eu coloco isso para 17.500 ml por minuto. Então eu aumento muito a frequência cardíaca, diminuo o calibre dos vasos para aumentar a pressão e melhorar o fluxo para todos os órgãos, de forma a fazer com que não falte o quê? Oxigênio. Tudo bem? Oxigênio e nutrientes, levando nutrientes para esses órgãos, de forma que eles não percam a sua atividade, a sua função. E o coração, ele precisa para ele bater, ele precisa ter uma estimulação do meu sistema nervoso central. Essa estimulação do sistema nervoso central, ela se dá de maneira elétrica, né? Eu estimulo o que eu chamo aqui, ó, de nodo, né? Um nodo, que é um pontinho aqui, ó, sinoatrial, que fica no meu átrio direito. Esse nodo sinoatrial, pessoal, ele vai irradiar até aqui embaixo, onde eu tenho o feixe de His, né? O nódo atrioventricular, que faz a ligação do átrio para o ventrículo, e se espalha pelo feixe de His. No feixe de His, e daí depois eu vou ter continuidade para as duas paredes dos ventrículos através das fibras de Purkinje,
né? Então eu tenho o meu cérebro dizendo assim, ó, estimulo o nó do sino atrial, dá uma descarga elétrica nele. Como que é essa descarga elétrica? Despolariza. Despolariza o nó do sino atrial. Despolarizou o nó do sino atrial, lembre-se da lei do tudo ou nada. Despolarizou ele, ele vai despolarizar o nó do átrio ventricular. O nó do átrio ventricular vai levar a despolarização do feixe de His, que vai levar a distribuição dessa informação para as fibras de Purkinje, fazendo com que os ventrículos se contraiam e expilam daí o sangue por eles. Tá? Esse é o campo elétrico da minha circulação sanguínea. Então o que é aqui? A sequência da excitação cardíaca. Eu tenho uma excitação atrial que começa aqui pelo nó do sino atrial, né, no primeiro coração aqui da esquerda. Tá? Ela irradia, atinge aqui o nódo atrioventricular. Então isso é excitação atrial. E depois eu tenho a excitação ventricular através do feixe de His, que é esse que passa no meio do coração, aqui do meio das duas paredes que separam os dois ventrículos, e depois para as fibras de Purkinje que ficam nas paredes externas dos ventrículos direito e ventrículo esquerdo. Ok? Então essa é a sequência da excitação cardíaca. E o que seria essa excitação cardíaca? Nada mais é do que a excitação que ocorre através do processo de despolarização celular. Tudo bem? Pessoas que têm problemas com esse estímulo, com esse início do estímulo que se dá lá no nó do sino atrial, o nódo atrioventricular, feixe de His e células de Purkinje, feixe de Purkinje, células, eles funcionam normalmente. Mas o nó do sino atrial, que é o que dá o início, o starter, para o processo não funciona adequadamente. O que essas pessoas utilizam? Marca-passo. Ele que diz qual o momento que tem que ocorrer. Então ele estimula o nó do sino atrial para que ele inicie o processo. Tá? Então o feixe de His e as fibras de Purkinje, eles são um sistema condutor, né, que organiza as contrações cardíacas. Tá? 4 momentos existem na contração. Né? O nó do sino atrial se despolariza, né? O potencial de ação se propaga pelo átrio esquerdo, o potencial de ação passa pelo feixe de His e atinge o ápice ventricular. O que seria o ápice ventricular? Deixa eu mostrar aqui para vocês, que é essa parte aqui, ó, debaixo do coração, que ela é como se fosse uma pontinha, ápice ventricular. E quando ela atinge o ápice ventricular, esse potencial de ação se espalha pelas fibras de Purkinje pelo lado de fora do coração, contraindo os ventrículos. Então eu vou ter essas fases aqui, ó, que ocorrem lá em todas as células. O processo de, aqui, o despolarização, né, o tudo ou nada, veio, despolarizou. Abre-se canais de sódio, abre-se canais de potássio, há troca, há a inversão das cargas intra e extracelulares, né? A contração, a fase de platô onde o potássio tenta normalizar, né? E o processo de repolarização. Tá? Então é aquilo que ocorre com a despolarização, potencial de ação e potencial de membrana. Também vai ocorrer para o coração. Tá, ok? Aqui eventos de contração da musculatura cardíaca, né? A gente vai ver, esse aqui pode passar, a gente vai ver a parte de contração muscular numa aula específica, tá? E o eletrocardiograma. O eletrocardiograma, pessoal, vai ser o começo da nossa segunda parte. A gente vai ver como que é medido, como que é aferido o eletrocardiograma, quais são as fases dele, como interpretar esse eletrocardiograma. Tudo bem? Quando que há um dano, quando que há um problema, como que algumas drogas podem influenciar no eletrocardiograma de forma a normalizar ele e tudo mais. Tudo bem? Então, pessoal, como sempre, dúvidas em relação a essa aula, elas podem ser colocadas diretamente aqui abaixo da aula aqui no canal do YouTube, ou encaminhadas diretamente do nosso grupo lá do Telegram. Né? Tenho sentido que as pessoas têm tido pouca dificuldade em relação às aulas, né? Não tenho tido dúvidas. Porém, também vejo que tem menos visualização das aulas do que alunos matriculados. Então, ou o YouTube está me
comunicando errado quantas vezes a aula foi visualizada, ou tem pessoas que não visualizaram a aula ainda. Mas a gente depois tira a nossa prova real no momento da avaliação. Tudo bem? Então eu espero que vocês se comprometam, participem, porque é um conhecimento extremamente grande e importante para que vocês continuem aproveitando todo o curso de farmácia de forma consciente. A saber, quando lá na frente um professor falar para você, né, de uma simvastatina, uma atorvastatina, de uma lidocaína, dos medicamentos que se inserem no meu sistema cardiovascular, né, como que eles funcionam, e você entender de fato como que eles funcionam na íntegra. Tudo bem? Esse é o meu grande objetivo, sempre foi e sempre será. Tudo bem? Então, como o nosso marcador da presença de vocês hoje, eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários, tá? Só um medicamento que age no meu sistema cardiovascular. Medicamento específico para o sistema cardiovascular. Seja agindo no coração, seja agindo nos vasos. Tudo bem? Então, por hoje era só, pessoal. Um grande abraço e até mais.